Olá, aqui é o Thiago e eu tô aqui para comentar essa excelente notícia que vocês têm visto em tudo quanto é lugar, que é a isenção de visto canadense para brasileiros. Vocês vão ver que não é bem assim, é uma ótima notícia, não é bem como está sendo noticiada, mas eu vou explicar para vocês exatamente como isso vai funcionar. Vamos lá? Bom, vocês têm visto noticiado em jornais, em TV, em tudo quanto é lugar, a notícia de que brasileiros estariam isentos de visto para o Canadá a partir de uma determinada data do ano que vem. Isso é verdade, tá, pessoal? Mas tem critérios para isso. E eu vou explicar para vocês quais são. A primeira coisa é a gente lembrar do histórico, como que isso surgiu. A primeira vez que isso foi noticiado foi no ano passado, mais ou menos nessa época, final do ano, em que estava tendo uma transição de governo no Canadá, né? Antes era o primeiro-ministro Stephen Harper, depois mudou para o primeiro-ministro Justin Trudeau, de outro partido também, do Partido Liberal. E aí, essa mudança política gerou também anúncio desse tipo de mudança de critério de imigração. Então, foi anunciado que, a partir de 15 de março desse ano que a gente está vivendo agora, 2016, brasileiros estariam isentos de visto e poderiam solicitar o ETA, que é uma autorização eletrônica de viagem, semelhante ao que já tem para os Estados Unidos, tem para diversos outros países do mundo. E aí, como é que funcionaria esse ETA? É só uma solicitação eletrônica que você faz através do site da imigração e a partir dali você pode viajar ao país, está substituindo o visto de visitante, que no visto canadense se chama um visto TRV, um visto de residente temporário. E aí foi anunciado isso, que a partir de 15 de março de 2016, brasileiros poderiam participar disso, que era um programa que inicialmente ia ser utilizado mais para cidadãos europeus e de algumas nacionalidades de baixo risco para a imigração, que entrassem por vias aéreas, né? Quem vai entrar terrestre ou marítimo não precisa desse tipo de visto quando é cidadão europeu, né? Ou de algumas outras nacionalidades. Pois bem, os brasileiros iam entrar nessa nova possibilidade junto com outras 3 nacionalidades, que eram mexicanos, búlgaros e romenos. Chegou o dia 15 de março, o Global Visa divulgou amplamente que a imigração estava se colocando à disposição, mas ainda não sabia exatamente que dia ia começar para essas 4 nacionalidades. E tanto foi que chegou o dia 15 de março e brasileiros, búlgaros, romenos e mexicanos não entraram nesses critérios. E aí fez uma grande exposição de quando que isso poderia entrar em vigor, se é que entraria em vigor, porque a situação econômica brasileira mudou muito, né? As oportunidades, o índice de negativa de visto, por conta de toda uma juventude que estava buscando a vida lá fora e às vezes as pessoas não tinham muita condição de comprovar vínculo com o país, não tinham renda suficiente para atender os critérios da imigração, uma série de outras coisas, se cogitou a ideia de que talvez isso sequer entrasse em vigor. Até que no meio do ano entrou em vigor para búlgaros e para romenos. E aí logo em seguida para mexicanos também. Então começou a se perguntar quando que isso ia acontecer para brasileiros. A gente estava numa expectativa muito grande para isso. E aí agora o governo brasileiro tomou a medida de isentar canadenses de visto de turismo para o Brasil e o governo canadense respondeu já divulgando também a data em que brasileiros vão entrar no processo de isenção de visto dentro de alguns critérios. E essa data é 1º de maio de 2017. Então, pessoas que se enquadrem nos critérios que eu vou explicar exatamente quais são para você não errar, poderão solicitar o ETA e ir ao Canadá e utilizar todos os benefícios que utilizariam com visto de residente temporário. Tá? Bom, da última vez ele foi adiado algumas vezes, né? Inclusive teve um outro momento em que ele foi noticiado que entraria em vigor agora, 5 de dezembro de 2016, e a imigração colocou no ar, mas tirou do ar no dia seguinte já também. Então existe a chance, tá? Existe uma chance de que isso não se concretize. Embora agora, por conta da relação diplomática, por conta da medida recíproca do governo brasileiro, as chances são menores. Devemos trabalhar com a hipótese de que vai acontecer sim. Isso é uma ótima coisa, ainda mais para a Global Visa, que acredita que as pessoas deveriam se movimentar livremente pelo mundo. Então, quanto mais a gente conseguir que as pessoas se movimentem de forma fácil, rápida e segura, melhor. Bom, quais são os critérios, pessoal? É importante a gente entender os critérios, porque da última vez que noticiaram, aconteceu todo tipo de confusão. Pessoas que estavam indo para uma viagem, que era uma viagem que tinha sido planejada há muito tempo, no tempo da pessoa, por exemplo, no momento de férias, né, para aproveitar as férias, as férias universitárias, as férias escolares, diversos outros cronogramas da vida, adiar a viagem, falando, não, vou depois de 15 de março de 2016, quando o brasileiro puder ir sem o visto e tudo. E não veio essa isenção e a pessoa perdeu um momento ótimo da vida, às vezes um momento único, pessoas que estavam em férias no trabalho e tudo. Então, pessoas perderam oportunidades e talvez você não deva perder. Você deve pautar sua viagem de acordo com o seu cronograma. Principalmente porque se você precisar tirar o visto, a gente tem a alternativa de você tirar de forma fácil, rápida e segura. Não tenha medo do visto. Você consegue fazer ele com segurança também. Então,
Planeje sua viagem de acordo com o melhor momento para a sua vida, não pautando por uma exigência ou não de visto. Outra coisa que muitas pessoas fizeram foi diminuir o tamanho do programa, porque o visto, o ETA, ele está substituindo um visto específico, que é o visto de residente temporário, o visto de visitante para o Canadá. E esse visto ele tem uma duração, uma permanência máxima do país de 6 meses. Então pessoas que às vezes iam para o curso maior, diminuíram o curso para se adequar e para ficar isento de visto, só que ela perdeu muitos benefícios com isso. Perdeu a possibilidade de renovar o visto no país, diminuiu o programa a ponto que teve uma experiência educacional inferior também, né, o programa de estudos. Então, e no final das contas não veio a isenção e a pessoa acabou tendo dificuldade, fazendo um programa que não era o que ela sonhava. Então, paute o seu programa também de acordo com o seu momento de vida, de acordo com os seus objetivos educacionais, seus objetivos dentro do intercâmbio, e não pela isenção de visto, tá? Porque a gente tem alternativas para que isso aconteça com uma experiência boa para você também. E tinha gente também, inclusive, e aí é mais drástico ainda, que iam para outros países, porque gostavam, eram apaixonados por outro país. Eu recebi um caso que depois a gente auxiliou a tirar o visto, inclusive, que a pessoa estava indo para a Austrália e veio essa notícia do Canadá, ela estava com medo, porque ela não tinha muito vínculo, muita renda, né, para declarar no Brasil. E aí ela falou, não, então agora eu vou para o Canadá, vamos organizar para ir para o Canadá, porque não vai precisar de visto e tudo. E ela amava a Austrália, porque a Austrália tem um clima parecido com o do Brasil, a pessoa que gostava de praia, gostava de surf, gostava de todas as coisas que a Austrália tem em abundância, né? E foi pro Canadá, e estava se programando para ir pro Canadá, que é um lugar frio, que na época que ela estava querendo ir, não era uma época muito propícia para quem gosta de todas essas coisas. E aí, no final das contas, não saiu a isenção, e aí ela mudou de ideia, quis ir para a Austrália, a gente tirou o visto australiano e deu tudo certo. Mas esse processo de remarcação dela custou mais de $5.000. Então, desde cancelamento de passagem, cancelamento de programa, multa de remarcação de curso, multa de remarcação de acomodação, uma série de coisas que custou muito caro, um erro. E foi uma avaliação de que a pessoa, que o receio da obtenção do visto fez com que ela tomasse uma decisão que não era o melhor porque ela queria, sendo que ela tinha alternativas, tanto é que tirou o visto dela com segurança, né? Então, a ideia é proteger você, para que você não erre, para você pensar a melhor experiência a partir dessas mudanças, entendendo e usando elas a seu favor, não usando elas como uma válvula de escape por algum receio e deixando de fazer o que você quer fazer. Se é o seu sonho, vamos atrás que a gente tem como te auxiliar nisso. E bom, quais são os critérios? Não é todo mundo que vai conseguir solicitar um ETA para ir ao Canadá. A regra é a seguinte: você tem que ter tido um visto canadense emitido nos últimos 10 anos ou ter um visto americano de não imigrante válido. Então isso segmenta, né? Isso coloca uma pequena parcela de pessoas nessa situação, mas também traz uma ótima alternativa, que é, se você não tem o visto americano, você pode tirar o seu visto americano, você passa a se enquadrar nos critérios para o ETA e você pode solicitar um ETA também. Então, solicitando um único visto, você consegue fazer uma autorização eletrônica e viajar para ambos os países. Então isso se torna uma alternativa muito boa. Bom, eu estou aqui com o Daniel Magalhães, que é o meu sócio, diretor nacional da Global Visa. O Daniel trabalhou na supervisão da Embaixada Americana, da seção consular, e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o visto americano, justamente para aproveitar esse benefício do visto americano com o ETA e você conseguir ter a melhor experiência a partir disso. O visto americano agora cresceu em sua relevância. Além de você poder ficar 6 meses nos Estados Unidos a turismo, você também pode ir para o Canadá com a pequena autorização eletrônica de viagem. É muito importante estar atento aos 3 pontos principais de negativa de visto, tá? O primeiro é a documentação. A documentação tem que estar sempre muito bem organizada, principalmente no que concerne à documentação financeira, que é a sua principal prova de vínculos aqui com o país. Quanto à entrevista, é muito importante estar calmo, falar com clareza. O cônsul precisa saber exatamente aquilo que você preencheu no seu formulário. E esse é o terceiro ponto, e talvez o mais importante. O formulário é a principal canal de comunicação com o cônsul. É ali que ele vai puxar todas as informações do seu visto antes mesmo de você chegar à janela de entrevista. Bom, pessoal, essas e outras informações vocês podem conferir aqui na Global Visa. Estou à disposição, toda a nossa equipe está à disposição também para receber vocês, para fazer o visto da forma mais fácil, rápida e segura.